Bom dia a todos, bem-vindos aí a mais um evento da PI Brasil. Eu vou pedir a gentileza dos senhores aguardarem mais um instante para alguns colegas que estão entrando aí na sala de evento. Aí. Só um instante, por favor. Bom, muito bem, eu mais uma vez quero oferecer as boas-vindas a todos aí para mais um evento da PI Brasil. Hoje nós vamos abordar o tema aí de Ethernet APL, né, aplicando IoT na instrumentação de campo. E a ideia é para a gente tratar sobre alguns fundamentos da tecnologia Ethernet APL, benefícios, né, que a aplicação da tecnologia pode oferecer, né, também alguns aspectos sobre definições de camada física, conceitos de instalação, né, e então já aproveito para agradecer o nosso colega o Fabrício Andrade, da Endres Hauser. Oportunamente eu vou apresentá-lo, agradecer a disponibilidade e o tempo dele de estar conosco aqui. Antes de nós continuarmos, né, eu queria lembrar a todos, né, de que o evento, o webinar, ele está sendo gravado, né, e que todos estão cientes e de acordo com o compartilhamento das informações que serão registradas aí na gravação e mesmo também aquelas informações no ato da inscrição, ok? Então, antes de eu passar a palavra para o meu colega, o Fabrício Andrade, eu queria fazer uma rápida apresentação sobre a PI Brasil, né, sobre a nossa organização, e em seguida eu passo a palavra para o Fabrício. Né? Como vocês podem ver, as tecnologias da PI, né, hoje suportadas pela Profibus International, são as tecnologias que vocês podem ver aí, Profinet, Profibus, o ProfSafe, ProfDrive, o IO-Link, OnLox e o próprio Ethernet APL, estão todas debaixo do guarda-chuva, são todas suportadas pela Profibus International. É a partir de lá que há o desenvolvimento da tecnologia e nós, como organização regional, temos a função aí de difundir e promover essas tecnologias aqui no território brasileiro. Vocês veem também o logo da tecnologia ASI, que, muito embora nós tenhamos uma organização lá na Alemanha, a Associação ASI International, uma associação distinta, aqui no Brasil ela também é promovida através da PI Brasil. Então, é uma tecnologia complementar com as quais nós trabalhamos, né? E, então, ela também é promovida através do PI Brasil. E vocês veem aí alguns logos fazendo referência à indústria 4.0, né? Nós temos dentro da associação, aqui no Brasil, um trabalho dedicado aos conceitos da indústria 4.0. Né? Então, demonstrar que as tecnologias da API são habilitadoras para a indústria 4.0. Então, a gente deve futuramente ter também alguns eventos abordando essas tecnologias. Né? Bom, aqui a presença
da Profibus International ao redor do mundo, né? Nós temos aí mais de 1.700 empresas que são membros da Associação Profibus International, né? E aí tem um mapa aí das organizações regionais, né? Então, o Brasil ali com aquelas siglas, né? Que é o RPA, é a Associação Regional, né? O PICC, que é o Centro de Competência, o Centro de Excelência em Profibus, Profinet certificado, né? Então, nós temos algumas unidades do PICC aqui no Brasil, são 3 aqui no Brasil, centros de excelência da tecnologia. E também temos aqui no Brasil o PITC, que é o Centro de Treinamento Profibus Profinet certificado. Então, nós temos 2 centros de treinamento aqui no Brasil dedicados à qualificação de profissionais nas nossas tecnologias, né? Aqui no Brasil, a PI Brasil está organizada desde 99 e aqui estão o logo das empresas que dão o suporte para as nossas tecnologias, né? Para a gente desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, né? Temos aí empresas que são fornecedores de devices, né? De instrumentos, em Profibus, Profinet, ASI, IO-Link, agora o APL também, né? Empresas que são fornecedores do meio físico, né? De cabos, então tem alguns fornecedores de cabos com as tecnologias, empresas dedicadas à parte dos serviços, né? Que a gente trata aqui como os integradores, então tem esse time de empresas aí que são integradores, engenharias, né? E que trabalham com as nossas tecnologias. E essas empresas, elas trabalham em conjunto com a associação, nos dão o suporte também financeiro e suporte técnico, né? Para que a gente possa desenvolver os trabalhos de promoção da tecnologia, né? O nosso objetivo, como eu já comentei no início, é de fato de difundir o conhecimento das tecnologias, então irrigar o mercado com informações para que as empresas possam aplicar os recursos das nossas tecnologias, né, de maneira adequada, superutilizar os recursos que Profibus, Profinet, IO-Link, Ethernet, APL e outros têm para oferecer para o mercado, né? De alguma forma, ser mais um agente, né? Seja através dos centros de competência, que são o braço tecnológico da associação, né? Mais diretamente pela própria associação, tentar ser mais um agente a oferecer suporte do usuário da tecnologia. Então, são mais um recurso aí à disposição do mercado para oferecer conhecimento sobre a tecnologia, né? E também, obviamente, divulgar e exibir o trabalho das empresas que são fornecedores, distribuidores de produtos e também prestadores de serviço. A ideia é essa, de poder trabalhar também no sentido de que eles sejam reconhecidos no mercado como empresas que trabalham com as tecnologias suportadas pela API. Bom, aqui a questão como eu citei, dos centros de competência, né? Então, associações, toda a estrutura que existe no Profibus International e que aqui é replicada no Brasil também, para ter centros de competência, centro de treinamento, laboratório para certificação de produtos e a associação regional propriamente dita.
No âmbito internacional, nós temos aí grupos de trabalho, que são mais de 50 grupos de trabalho, que permanentemente estão discutindo a tecnologia, né? E esses grupos garantem, né, o dinamismo da tecnologia, né? Isso é muito importante, né? Então, esse trabalho que eles desenvolvem assegura aí essa avanço, essa evolução da tecnologia permanentemente, né? Eu aproveito para destacar aqui, nós temos no Brasil, né, nós chamamos de diretorias de tecnologia, né? E são através dessas diretorias de tecnologia que nós reunimos os associados que trabalham com a tecnologia. No caso, hoje, o objeto aqui, Ethernet APL, nós temos uma diretoria de tecnologia de Ethernet APL, que é capitaneada pelo nosso colega, o Renato Rodrigues, da empresa Pepper e Fuchs, né? E a partir dessa diretoria que a gente desenvolve uma série de ações. Então, hoje, esse evento que nós estamos fazendo, né, tem uma iniciativa dessa diretoria, né, e outras ações que nós estamos para desenvolver, sejam elas no âmbito de desenvolver um kit didático para demonstração da tecnologia, eventos, treinamentos, enfim, uma série de pequenas ações, material, documentação, algumas que nós vamos passar para o português, inclusive, né? Sempre com a perspectiva de levar conhecimento para o mercado sobre as tecnologias, né? Então, os outros grupos, sejam eles de IO-Link, Profibus, Profinet, etc., de ASE, né, sempre tem essa prerrogativa, né, de trabalhar com a difusão das tecnologias. Bom, aqui é só para concluir essa breve apresentação da associação. Nós temos lá no nosso site uma área de treinamentos, então, essa preocupação nossa de qualificar profissionais. Então, uma hora que vocês puderem entrar, visitar lá o nosso site, tem a agenda dos treinamentos, né? Então, tem os treinamentos avançados, treinamentos com certificação para Profibus, treinamentos com a certificação para o Profinet, né? Então, a ideia é fundamentalmente essa de nós trabalharmos com essas tecnologias. Bom, basicamente é isso que eu queria apresentar. Eu, então, queria mais uma vez agradecer ao Fabrício Andrade, ele é gerente de desenvolvimento de negócios em IoT lá na Endres Hauser, hoje na Suíça, trabalhando lá na Suíça. E ele também é responsável pelo tema de IoT no universo aí da América Latina, México, Espanha, Portugal, né? E tem uma experiência de mais de 15 anos trabalhando com automação de processos em vários países, né? Sempre focado aí na área técnica, mas também tratando aí, avançando aí para as áreas do marketing digital, no segmento de comunicação, né? E ele também mantém aí um blog tratando de aspectos sobre tecnologia, né? Automação, um blog sobre automação aqui no Brasil. Então, vocês podem acompanhar, ele depois pode até comentar um pouquinho mais sobre o blog aí durante a apresentação dele. O Fabrício também é formado aí na gestão de negócios, com MBA em marketing e negócios, no marketing digital, né? Perdão, além da formação em instrumentação e controle de processos e telecomunicações, né? Então, eu, mais uma vez, queria oferecer as boas-vindas a todos, né? A todas,
que vocês aproveitem aí essa próxima hora, que possa ser bem esclarecedor e tirar as dúvidas. Fabrício, então, eu passo a palavra a você, por favor, fique à vontade. Obrigado, Silas. É um prazer estar aqui novamente junto da PI, tendo a oportunidade de apresentar. Eu fiz parte da PI quando eu estava no Brasil, na Andreessen Hauser, e antes da apresentação, falando com o Silas, já são 7 anos, aí faz bastante tempo. A ideia da apresentação, então, é falar um pouco sobre a Ethernet APL, falar sobre os principais conceitos que é importante da gente conhecer, que é algo extremamente novo, mas também eu acho que o que todo mundo quer ver é uma demonstração, né? Então, assim, antes de começar a apresentação, o Silas e eu fizemos todos os testes aqui, estava tudo funcionando, para depois fazer uma apresentação de uma rede real com instrumentos de Ethernet APL, Profinet, e para que a gente consiga visualizar os benefícios. Silas, está conseguindo ver o slide aqui? Sim, perfeito. Excelente. Ok. Então vamos começando. Então, assim, a ideia é fazer uma introdução, falar dos benefícios da tecnologia, definição da camada física, conceito de instalação, como fazer a modernização da sua instalação e também o que é importante, algo novo, que já tem bastante teste da tecnologia no mundo, né? Eu vou compartilhar alguns testes que foram feitos com usuários finais, já utilizando a tecnologia APL, e também que foi feito aqui na Andreessen Hauser, onde fizemos alguns testes com alguns sistemas de controle utilizando a instrumentação APL. Primeira introdução, né? Então, assim, o cabo Ethernet, instrumentos Ethernet, eles são instrumentos que, de certa forma, não são novos, porque hoje em dia você já consegue encontrar instrumentos, por exemplo, de vazão com comunicação Profinet, né? Então, utiliza o cabo de Ethernet com conector M12 e você consegue utilizar um instrumento já nativo Profinet e fazer a integração no seu sistema. Mas existem algumas limitações, principalmente quando falamos de aplicações em áreas classificadas. E é nesse ponto, né, não só nisso, mas também quando a gente fala de instrumento a 2 fios, né, onde até então não tinha uma solução efetiva, é nesse ponto que o Ethernet APL ele surge como uma camada física para que realmente toda instrumentação atinja a esse ponto de comunicação Ethernet, não haja mais conversões como hoje em dia existe, né? Então, o Ethernet a gente está falando de um cabo do Ethernet APL, a gente está falando de um cabo de instrumentação convencional, Field Bus, do tipo A, né, que estamos acostumados em rede Profibus PA. E só que nesse cabo agora é possível ter a comunicação Ethernet, né, e por exemplo o Profinet, ter aplicação em áreas classificadas, uma comunicação de 10 megabits e uma distância que pode chegar até 1000 metros, né? Então é algo que realmente está sendo tratado como um tipping point, né? Um ponto de virada na parte da instrumentação de campo, que gera muitas facilidades de integração, de configuração e tudo mais. O Ethernet APL foi desenvolvido, tem um grupo de trabalho que juntamente desenvolveram a camada física Ethernet APL, que tem como a PI aqui, tem diversas empresas, ABB, Phoenix, Hornell, Eisenhower, Cronin, todas essas empresas fizeram parte do desenvolvimento da tecnologia. Isso aqui foi a timeline que foi do desenvolvimento, então, assim, num primeiro momento foi feita a parte da norma, falando de instrumentos 2 fios Ethernet e com a questão, né, o IEE, com a questão de longas distâncias, né, como mencionei anteriormente. Também o 2 que para esses instrumentos Ethernet de longas distâncias, 2 fios, tem a possibilidade de também ser aplicado em áreas classificadas, ter a segurança intrínseca. Foi feito toda a especificação técnica pelas organizações e fabricantes,
E no final de 2001 foi lançada a tecnologia e já tem alguns produtos no mercado, né? E mais novos produtos vão surgir para ser já nativos com Profinet para o meio físico Ethernet APL. E um ponto importante é que aqui na apresentação eu vou mostrar que quando a gente fala de APL, nós não estamos falando de protocolo. Né? Então, a APL nada mais é do que a camada física. Né? Em cima dessa camada física é possível ter qualquer protocolo do tipo Ethernet, como o Profinet, que é o que a gente está focando hoje aqui. Qual o benefício, né? Então, assim, quando a gente olha para a automação de processo, existem alguns pontos essenciais hoje em dia que estão sendo discutidos. A gente fala de indústria 4.0, falamos da questão de digitalização, conceito namoro, open architecture, tomar decisão baseada em dados, a IoT, o conceito do second channel, né, o segundo canal, para derivar a informação do campo. Tudo isso é algo que é bastante importante, mas hoje em dia, quando a gente olha para a pirâmide de automação, o que acontece é que ainda existem muitas conversões. Né? Então, assim, para você ter um potencial realmente de atingir 100% de um conceito de uma indústria 4.0, ter realmente todos os dados conectados, facilidade no acesso de dados e tudo mais, com essas conversões que existem no meio do caminho, fica um pouco mais complicado. Né? Então, assim, ter um acesso transparente aos dados do nível de campo da instrumentação é essencial para que se atinja o que hoje é discutido bastante de indústria 4.0, digitalização, e com a internet APL isso é possível, porque não vai ter mais conversão de um protocolo na camada superior para um protocolo da instrumentação de campo, né? Será o mesmo protocolo, a única coisa que vai mudar é a camada física. Então, assim, quando a gente olha para a instrumentação, um ponto importante também né, é a evolução da instrumentação. Lá atrás, né, instrumentos pneumáticos, vamos dizer assim, simples de configurar, você tinha a chavinha lá, ajustava, zero span no instrumento, depois instrumentos 4 a 20 mA também, tendo você conseguindo coletar uma medição de processo, né, fazendo ajuste zero span do instrumento. Depois surgiram instrumentos HART, que normalmente, mesmo o instrumento sendo HART, a grande maioria das aplicações ainda utiliza apenas o 4 a 20 mA, né? Então você tem uma variável, mas pode chegar até 4 num conceito no HART padrão, né? Mas com alguns comandos, alguma coisa além disso, você consegue ir até 8 variáveis, mas foi a primeira parte digital. Depois surgiram o Profibus PA, Profibus DP, com muito mais variáveis, muito mais informação da instrumentação, né? E nesse caso aqui a complexidade, vocês notem que a complexidade tem surgido, crescido. Então assim, o que fez com que a adoção das tecnologias mais modernas se complicou, não foi tão adotado como tecnologias anteriores, porque existe uma complexidade muito grande na aplicação, na configuração, na parte de fazer uma rede e tudo mais. Existe uma complexidade muito grande e a galera de engenharia entendeu que é preciso, não é porque são equipamentos na área de engenharia que precisa ser complicado, é possível simplificar. Então, assim, com o surgimento da internet APL, protocolos Profinet, por exemplo, a ideia é diminuir a complexibilidade. Então, assim, num ambiente que para a gente, no dia a dia, a gente está acostumado, um ambiente web, também os instrumentos têm a possibilidade de você conseguir fazer a configuração dessa maneira, facilitando o dia a dia, facilitando também a integração do sistema, pensando algo que no passado talvez ninguém passasse pela cabeça, que é o que a gente chama de UI, UX, experiência do usuário e a experiência da utilização, a interface do usuário e a experiência da utilização. Isso hoje em dia é bastante pensado no desenvolvimento de novos equipamentos, que a utilização seja simples e que não se tenha uma alta complexibilidade se não é necessário ter. Né? Então, o APL entra e os protocolos Ethernet nesse conceito de
diminuir a complexibilidade no campo e dessa forma acreditamos que a adoção da tecnologia vai ser muito maior. Quando a gente fala do RAT, lá em 1980, né, a gente está falando de um ponto de medição ali, uma velocidade de 1.2 kilobytes, depois veio em 1994 o Profibus PA, né, que é 26 vezes mais rápido, 14 anos depois, e agora 27 anos depois, nós estamos falando de 10 megabits, e em 2021 foi lançado com diversas funcionalidades, né, de variáveis de processo, configuração via web, uma alta velocidade, facilitando a integração na nuvem, Big Data, Full Duplex, e sem a necessidade que tinha aqui anteriormente no Profibus PA de ter uma gateway no meio do caminho fazendo uma conversão do Profibus DP para o Profibus PA, por exemplo, e uma comunicação totalmente Full Duplex. Né? Então, um grande salto aqui, 27 anos depois, um grande salto de tecnologia. Quando a gente olha para a parte da instrumentação, hoje em dia um instrumento que a gente, Profinet Ethernet APL, por exemplo, ele tem um HD interno e dentro desse instrumento você consegue, né, que já é uma realidade, ter acesso a certificações, manuais, históricos, todos os arquivos que você precisa de integração vão estar disponível dentro do instrumento, né? Então, assim, você não precisa mais perder tempo buscando essa informação em diversos sites. Às vezes você, no site, um fabricante não tá disponível, você tem que procurar em outro lugar. Então, isso facilita bastante o tempo de integração, de manutenção, porque tudo está disponível no instrumento. Também um outro ponto é a questão do web server, né? Então, assim, como um instrumento que tem IP agora, né? O instrumento tem um IP, ele tem um servidor web, então você consegue no servidor web acessar o instrumento, fazer configuração desse instrumento, né? Atualização de firmware de forma automática, configuração e tudo mais no ambiente web, um ambiente que estamos bastante acostumados hoje em dia no nosso dia a dia fora da indústria. Isso está trazendo esse conceito para dentro da indústria, facilitando o dia a dia da manutenção. Fazendo uma comparação também em relação ao benefício com tecnologias como RAT, o Profibus ali, nesse sentido assim, fazendo um download de uma configuração de um instrumento do tipo Coriolis, isso levou 8 minutos, leva em média 8 minutos quando a gente fala da comunicação RAT. Com o Profibus PA, 3 minutos, e com o instrumento Ethernet APL, apenas 10 segundos. É muito mais rápido, facilita bastante, e como estou mencionando essa questão de digitalização e facilidade, facilita muito o acesso a integração dessa informação na nuvem, né, porque é muito mais rápido. Então, um exemplo aqui, que nós temos no lado esquerdo um instrumento RAT, no lado direito o APL, onde já está sendo coletada a informação e atualização, e a gente nota aqui que está sendo ainda no instrumento RAT, ainda está carregando a curva de envelope, né, do radar. Então, demora bastante, né? E aqui no RAT, no APL é instantâneo, né? Você já tem essa informação de forma instantânea. Então, assim, facilita bastante o dia da manutenção, algo do tipo, você não precisa esperar e imagina o grande volume de instrumento que tem, se para cada instrumento, uma válvula, algo do tipo, você demore 2 minutos para fazer uma assinatura de válvula, algo assim, então no APL facilita bastante. Mas isso, o APL, ele não está focado apenas no instrumento em si, tá? Então, assim, válvulas, como eu mencionei, inversores, remotas, tudo mais, também vai ter o benefício da tecnologia, utilizar o benefício do Ethernet APL. Definições da camada física. Então, assim, como eu mencionei anteriormente lá, então, o primeiro ponto aqui é a partir da comunicação, que foi feita a comunicação internet via 2 fios para longa distância, a primeira na camada física e as outras na parte de alimentação, instalação e proteção contra explosão, a IEC, que é o Two-Wise, que é onde faz o Ethernet APL ser aplicado em áreas classificadas e com a tecnologia intrinsecamente segura, né?
Olhando Single Pair Ethernet, comunicação que já está disponível no mercado, né? Se a gente vê um cabo shieldado, né, e não shieldado, aqui nós temos algumas comparações em relação à velocidade e ao comprimento do cabo, né? Com a internet APL, o que foi possível com um cabo shieldado, tipo a de instrumentação, atingir até 1000 metros de distância do cabo, com uma comunicação de 10 megabits por segundo. Então, assim, uma mudança bem relevante, né, nessa parte da estrutura de rede e facilidade da integração. Também padronização elétrica, né? Então, a potência ali que vai até 60 watts, comparado, assim, por exemplo, com o Profibus PA, que é 15 watts, né? Logicamente, a gente está falando de instrumentos, né? Então, assim, isso aqui é mais que suficiente para instrumentação de campo. Também a conexão independente de polaridade, algo que já está bastante comum, né? Então, dependendo de como você instalar ali, não existe nenhum problema na polaridade. E múltiplas classes de alimentação. Então, assim, dependendo da alimentação no tronco e no spur, tem uma classe, um consumidor no tronco, no spur, outra classe, tem também conexões de energia e também a parte que a rede se adapta automaticamente quando tem essa instalação em cascata para os dispositivos, né? Então tem essa questão de autoadaptação. Em cabos, né, como eu disse, a referência do cabo do Ethernet APL é o tipo A, que estamos bastante acostumados numa rede Profibus PA, por exemplo, né? Então, assim, se shieldado, né, patrociado aqui toda a questão, né, dos detalhes técnicos, se é uma aplicação intrinsecamente segura, né, o que é utilizado aqui, o revestimento do cabo é azul, né, e se é uma aplicação que não é intrinsecamente seguro, tem diversas outras cores aqui, preto, laranja, amarelo, que também podem ser utilizados. E a conexão, e isso é algo importante, né? Então, assim, não muda em nada você pegar um instrumento internet APL na mão, é um instrumento convencional, é o cabo, é o que a gente está acostumado, né? Então a gente pode utilizar terminais convencionais ou então também é possível utilizar conectores do tipo M12, né, para fazer a conexão no instrumento. Então você não precisa ter um novo tipo de conexão, um outro padrão de cabo, algo que vai dificultar muito mais a integração dessa tecnologia, né? Com o que já está disponível, você consegue fazer a migração para Ethernet APL Profinet. Proteção de segurança intrínseca aqui, então, Two-Wise é o que facilita bastante essa parte de segurança intrínseca, né, interoperabilidade, as regras de projeto e instalação são muito mais simples e validação simples dos cálculos, né. Então, assim, eu não sou especialista nessa área de segurança intrínseca, mas, assim, com a Ethernet APL Two-Wise que foi desenvolvida, também falando com especialistas, é também um game changing, né, nessa parte de segurança intrínseca, porque você não precisa fazer cálculos complexos para instalação segura da instrumentação. Olhando agora no modelo OSI, camada física, né, então, assim, como eu disse, o Ethernet APL não é um protocolo, né? Porque aqui na camada física ela se encontra com o Ethernet, com o Wi-Fi, o APL está nesse nível aqui. Nas camadas superiores é onde existe a possibilidade de utilizar qualquer protocolo Ethernet com o padrão de camada física APL, né? Então, Profinet, como hoje é o foco aqui, OPC-UA, RATP e assim por diante são possibilidades para se utilizar na camada física a Ethernet APL. Conceito de instalação. Eu não sei se você vai querer, se tem alguma pergunta, se eu posso seguir no final. A gente foca nas perguntas. Fabrício, a gente tem uma pergunta aqui, mas que eu entendo que de alguma forma você já respondeu, que é com
a respeito do se o APL é uma camada física ou se ele vai concorrer com o Profinet, né? Então, acho que de alguma forma você Sim, já respondeu. não concorre, é uma camada física e os protocolos em cima vão ser o Profinet e outros protocolos no meio Ethernet, né? Então não concorre. Entrando aqui no conceito de instalação, né? Hoje em dia o que é visualizado, né? Então você tem na camada superior, normalmente você tem um protocolo ali, por exemplo, vamos dizer assim, o Profinet, e quando você quer fazer a conexão com o instrumento de campo, né? Por exemplo, o instrumento Profibus PA ou até uma instrumentação RAT, você utiliza conversores no meio do caminho, né? Remotas e tudo mais. Então, assim, o que acontece é que isso daqui, como eu comentei anteriormente, né, quando a gente fala de digitalização, integração, com gerenciamento de ativos, nuvens, é possível fazer? Está? Sim, é possível, mas gera uma dificuldade muito mais grande, porque por conta dessa conversão que tem no meio do caminho, e também gera limitações de velocidade, a integração é mais complexa e tudo mais, né? E isso é como é feito hoje em dia. Já quando a gente fala do Ethernet APL, o mesmo protocolo que tem aqui em cima, o Profinet, também vai ser o Profinet aqui no campo, né? Idealmente, assim, com toda a instrumentação Ethernet APL, ou então você também consegue conectar instrumentos Profibus PA na rede no switch Ethernet APL também é possível fazer isso para assim facilitar a migração de tempos em tempos. Então, assim, por exemplo, se você já tem uma rede superior Profinet, você consegue hoje em dia colocar um switch Ethernet APL que já está disponível no mercado e colocar instrumentos Profibus PA. Com o tempo, se você quiser trocar ou expandir isso, com os instrumentos estão saindo agora, os Profinet e a Ethernet APL, você consegue, no mesmo switch, sem trocar nada, e com uma detecção automática, identificar esse instrumento, né? Eu vou mostrar depois na demonstração aqui como isso funciona, mas assim, de forma automática facilita bastante. Assim, não tem conversão mais, né? Quando tudo é Ethernet APL, não tem conversão mais, aplicações em áreas classificadas, zona 0, zona 1, né? E na parte do tronco, segurança aumentada. Então, entrando um pouco mais em detalhe aqui, a gente tem dois cenários, duas possibilidades de conceito de instalação. Tá? O que está disponível hoje é do lado esquerdo aqui. E a parte do lado direito ainda não foi lançada no mercado, ainda está na finalização, não tem produtos ainda no mercado, mas da parte esquerda já é o que já está disponível no mercado. Então, o que acontece? Você tem instrumentos, uma ligação aqui, por exemplo, Profinet, uma ligação do tipo anel entre os switches, né? Então você tem switch que tem alimentação no próprio switch aqui do switch Ethernet APL. A comunicação entre os switches aqui, a gente está falando ali de 100 metros, utilizando o padrão de um cabo convencional. Se você utilizar fibra ótica até 2.000 metros entre switches. E do switch para baixo, você tem a ligação da instrumentação, né, que pode ser aplicada da zona 2 à zona 0, né, e aqui são intrinsecamente seguro nessa comunicação e cada spool com a distância até 200 metros. Isso é o que está disponível hoje. Né? Então, assim, você consegue ter instrumentos Profinet aqui nesses switches e conectado, ou então pode ser um instrumento para facilitar a migração, instrumentos Profibus PA também conectados no switch, né? O que acontece? Normalmente esses switches aqui ele tem uma saída ali de, se eu não me engano, né, tem que vir por cada fabricante ali de 100 megabits para mais. No switch, cada canal aqui é de ter uma comunicação de 10 megabits. Tá? Uma questão importante no Ethernet APL, uma questão de comunicação, é o net load, né? Então vou mostrar alguns testes que foram feitos
para saber o net load da rede, né? Se está dentro da especificação, porque a especificação da PI, por exemplo, é de no máximo 20% de net load da rede. Tá? Então aqui você conecta os instrumentos canal a canal, né, nos spoors, e de uma forma bem simples é automaticamente identificado se já é APL ou se é Profibus PA, certo? O que está por vir, né? Essa aqui é o que está mais próximo do... Sim? Desculpa, dá licença. Tem 3 questões aqui, se você quiser, ou prefere deixar para o final, para a gente conversar. Pode fazer. Pode ser agora? Uma do nosso colega Célio, ele está perguntando se o APL está na camada física, né? Então, na hora de especificar um instrumento, né? Se a gente tem que definir para qual camada de aplicação ele vai ser destinado, no caso, por exemplo, Pafinet, Ethernet IP. Então, sim, o que acontece nas especificações, né, vai vir declarado que o instrumento tem que ser um instrumento Profinet Ethernet APL ou Profinet APL. Então, já é sabido que então vai ser um instrumento que comunica APL e que funciona na camada física Ethernet APL. Comunica Profinet, desculpa, e está na camada física APL. legal. O Fernando também está perguntando se há formas de validação, no caso, certificação da comunicação APL, ou se não, caso negativo, né, ou, na verdade, se não é necessário, né, essa validação. Né? Sim, tem recomendações, né? Então eu vou mostrar depois aqui na parte prática o tipo de informação que é possível, né? A gente sabe que para o Profinet tem algumas empresas que oferecem esse serviço de verificação da rede e tudo mais, porque assim, como eu disse, né? A gente está falando aqui, assim, o APL é a camada física, a gente está falando do Profinet. Então, no Profinet tem a questão do net load de até 20% e tudo mais. Se você começa a colocar vários instrumentos, não se atenta a essa questão, então, assim, é necessário que se siga que as recomendações técnicas, e se para isso precisa de uma verificação de alguém, um especialista, algo do tipo, pode ser o caso, né? Mas no cenário é para ser algo de simples aplicação e assim, mas logicamente se você não segue as recomendações, podem ser necessários serviços como esse, né? Ok. Mais uma outra questão é sobre se em alguns trechos, né, é possível criar um segmento apenas para uso de rádio e Wi-Fi. Camada Ethernet, né? Então, num primeiro momento, assim, nas estruturas recomendadas, não tem, pelo menos não vi nada comunicação via wireless, tá? Tudo cabeado, porque a gente está falando de também nesse sentido aqui de controle de processo, né? Mas assim, por ser um ambiente Ethernet, por exemplo, o que eu vou comunicar aqui está comunicando via wireless também, a comunicação. E eu estou conseguindo acessar e fazer configuração dos instrumentos também, né? Então, assim, por ser um meio físico Ethernet, não vejo problema em relação a isso, mas quando a gente fala de controle de processos, é algo que tem que se pensar. Beleza. Ok? Maravilha. Vamos em frente. Ok. A segunda parte aqui do lado direito é o que a gente está mais familiarizado quando a gente fala de redes Profibus PA, né, Profibus DP, é a estrutura que é o tronco Spur, né? Essa estrutura que, como eu disse, no momento ainda não está disponível, que está disponível do lado esquerdo, e aqui você tem a alimentação separada dos switches, né, da APL, ela fica separada,
Entre os troncos tem a distância de 1.000 metros que foi mencionada. Aqui a gente tem uma segurança aumentada nessa parte superior, e aí os spurs seguem o padrão de até 200 metros. Tá? O que muda desta aplicação deste lado aqui para o lado esquerdo? Nesse sentido aqui, lembra que eu falei que aqui nesses switches a gente tem saídas ali de 100 megabits, algo do tipo? E aqui a gente, nesse sentido, o tronco tem a comunicação de 10 megabits. Então, o que acontece o tempo quando você conecta os instrumentos, o instrumento ele gera um net load na rede, certo? Então, assim, a gente está falando de comunicação em milissegundos. Né? Então, nesse tipo de estrutura, é necessário atentar-se ao 10 megabits. Né? Então, assim, se você tem uma comunicação em milissegundo muito rápido para muito instrumento que demanda muito, você pode subir o recomendado, pode não seguir mais o padrão recomendado de 20% de net load da rede. Então, essa é uma questão aqui dessa instalação, mas assim, já tem alguns testes ali, você consegue em milissegundos, 32 milissegundos, algo do tipo. Isso depende de cada instrumento, mas tem ali 35, 40 instrumentos conectados num segmento, assim, né? Então, isso é algo que está por vir, e é uma diferença entre o lado, a estrutura de tronco spurs com essa estrutura de switches aqui com derivação. Ok? E tudo isso, por mais que a estrutura aqui no campo, as cores mudem, né? Tudo aqui é Profinet em cima, na parte superior, e embaixo também é Profinet. Né? E a facilidade de integração com o sistema de controle, gerenciamento de ativos, integração na nuvem, é muito mais transparente. ProfiSafe, né? A tecnologia, o Ethernet APL é possível, né? A implementação de segurança funcional, né? SEAL. Num primeiro momento, né? Por exemplo, eu falando agora pela Andreessen-Hauser, os instrumentos não vão suportar isso, né? E na queima de 2022 foi feita uma demonstração de ProfiSafe pela Andreessen-Hauser, a Perfaflux e a RIMA, né, que vocês podem ver na foto inferior, na foto aqui no slide, né? E isso está sendo desenvolvido, né? Porque existe essa necessidade da aplicação SEAL, né, então está sendo desenvolvido juntamente com a PI, clientes e os fornecedores, para que seja certificada a implementação e disponível o quanto antes. Ok? Como monitorizar a instalação, né? Então, assim, se você tem uma instrumentação do tipo Profibus PA, né, o tronco spur é mantido, né? Como eu mostrei, dos tipos de instalação, vai ser mantido essa questão que a gente está acostumado, o cabo da instrumentação é o mesmo, né? Você pode fazer uma fácil migração, né, utilizando os switches da Ethernet APL que suportam instrumentos Profibus PA. Então, assim, se você, por exemplo, tem uma rede Profinet PA, você facilmente consegue adaptar e se preparar já para uma instrumentação a Profinet, a Ethernet APL que está por vir, né? Então, facilmente substituir identificação de forma fácil. Já o instrumento 420 Hz aí é uma tecnologia antiga, né? A comunicação é muito mais lenta, né? Então, não, nesse sentido aqui, realmente precisa de ter trocar o cabo, a instrumentação, tem uma migração um pouco mais complicada quando a gente fala de um projeto de atualização, né? Quando é um projeto novo, faz sentido já seguir as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado. Né? Então, por exemplo, aqui numa rede Profibus PA, né? Então a gente tem aqui a rede, os spurs, né? O tronco está vindo, você consegue facilmente colocar um switch Ethernet APL, né? Automaticamente é feita a identificação, você tem o benefício do Profile 4.0, né? Que facilita bastante a integração da instrumentação, é mantido todas as outras características do Profibus PA, mas se no futuro você quiser substituir ou acrescentar um instrumento APL,
né, Profinet APL, você utiliza o mesmo canal, os canais livres e conecta esse instrumento APL e vai funcionar da mesma forma, né? Então, assim, é uma facilidade muito grande para quem já tem a tecnologia, por exemplo, Profibus PA, fazer essa migração para Ethernet APL. E também a adoção, né? Por exemplo, se você quer hoje em dia adaptar, você consegue, existem conversores no mercado que você consegue ter essa questão do ter o Profinet na parte superior e fazer a conversão com o Profibus PA, ou então instrumentos que já são Profinet conectar diretamente. Tem algumas possibilidades, alguns conversores no mercado que pode ajudar a modernizar a sua instalação de campo. Instrumentos HART, né? Então normalmente a gente tem uma instalação ponto a ponto, ou então uma instalação, né, o que não vai mudar ponto a ponto, mas um multicabo ali, né, ligado com o instrumento de campo. A instalação intrínseca, que tem as barreiras, né, no meio do caminho, e é possível também modernizar isso, né, você já ter o Profinet na parte superior e ter essas remotas que convertem de Profinet para HART, né, num primeiro momento, caso você queira manter a sua instrumentação HART, né. Agora, falando um pouco sobre, dando alguns exemplos, né, do que tem sido feito, né, de Ethernet APL, né, no mundo. Então, por exemplo, a BASF de Ludwigshafen, na Alemanha, tem essa aqui são um laboratório de testes de implementação da tecnologia Ethernet APL. A BASF é um grande entusiasta da tecnologia e está convencida que o Ethernet APL é realmente o futuro para a planta, né? E já tem um projeto previsto em 2023 e eu vou mostrar também alguns testes que foram feitos aqui, juntamente com a BASF com sistemas de controles, net load, configuração, teste de interoperabilidade e tudo mais da tecnologia. Esse aqui da Dow Química, né, em Houston, foi um caso apresentado na conferência da PI, né, de 2023. Então foram feitos testes aqui, você vê instrumentos de temperatura, o Promag, o de vazão, onde você foi comparado instrumento Profibus PA, né, com instrumentos Profinet, Ethernet APL, né, foram feitos testes de avaliação, gestão da inteligência do dispositivo, disponibilidade e tudo mais. Mais um caso de teste já realizado. Outro com a Bayer, a Actemion e a Invite, também que um case foi apresentado na PI Conference, que com a instrumentação de campo aqui, instrumentos de medição, um atuador aqui, tudo em Profinet, APL com sistema de controle, né? Aqui você vê o switch APL, foi feito o teste da tecnologia. Em julho foi realizado um teste de alguns pontos de configuração, né, de uma rede de Profinet APL, foi feito aqui na Enders+Hauser, né? Então, com mais de 60 dispositivos APL num sistema de controle, o teste, né? Então, foi bem sucedido, feita a integração Profinet, utilizando os arquivos FTI, observação do net load que eu mencionei, né, dos ciclos rápidos, os instrumentos têm ciclos rápidos de atualização, né, então, com 60 instrumentos na arquitetura, na primeira arquitetura que eu demonstrei na parte esquerda lá, teve apenas 7% de net load, né, menos que 7% de net load, simulação de quebra de cabo em switches, né, para questão do anel, se tudo mais foi bem sucedido, simulação de falha de controlador também, substituição do instrumento, né? Então, assim, você substituir o instrumento, colocar um instrumento novo e ter a configuração de forma automática, também foi um teste feito. E aqui tem a foto aqui da instrumentação, com o switch tudo conectado e como foi feita essa configuração. E aqui um outro teste, esse foi o teste que foi feito justamente com a BASF, né? Também com a ABB, a Pfefferfuchs-Serrano, que foi uma rede, ainda está montado, está aqui atrás de mim, aqui, com 2 sistemas de controles, 238 equipamentos, 10 suítes, e foi testado realmente a capacidade da rede, né,
todo o conceito que eu apresentei anteriormente foi testado, né? Para realmente verificar a confiabilidade da aplicação, né? Então, assim, e todos esses instrumentos que estão conectados aqui já são instrumentos Profinet, né? Desde instrumentos de vazão, a bolachinha, aquela de temperatura, com IP, web server e tudo mais, né? Já é Ethernet APL. Eu fiz um vídeo que vou mostrar agora. No teste não vai ter o som, tá? E talvez quando eu tocar o vídeo aqui vai ficar um pouco devagar para vocês. Depois eu posso disponibilizar o vídeo com Silas. A gente pode mandar esse vídeo para você consiga ver o vídeo sem algum travamento, né? Onde eu vou mostrar o System Word, que também é certificado, é o laboratório aqui de treinamentos na Indelshausen, na Suíça, que é certificado para fazer também os treinamentos da associação, né, da PI. E eu vou mostrar a rede que tem Profinet, que já tem instrumentos Profinet Ethernet APL. Depois vai ficar sem som, mas vou explicando aqui, eu vou acessar remotamente, mostrar essa rede, né, remotamente, e mostrar a parte de configuração que dá para fazer. E também tem uma outra forma de configurar esses instrumentos, hoje em dia mais inteligentes também, que vai estar no vídeo, tá? Então aqui, esse é o System Word, né? Então tem diversos sistemas de controle, diversas redes, né? Para treinamento, certificação e tudo mais. Tem uma estação aqui de sistema de controle, né? Onde você consegue acessar todos os sistemas de controle de forma remotamente. E eu foquei aqui, o foco aqui é na parte na parede onde tem a conexão Profinet. Então assim, essa é uma rede Profinet, onde em primeiro tem uma conversão ali de Profinet para IO-Link, também de Profinet para Profibus PA, tá? E também a parte de HART para Profinet. Né? Então, tem esses cenários aqui. Na mesma forma, também instrumentos que já são nativos Profinet. Né? Então, esses instrumentos de vazão já são nativos Profinet, já estão disponíveis, e eles estão conectados no switch, ligados diretamente na rede. Depois aqui, esse é o switch Ethernet APL, ligado em anel, e esses instrumentos estão conectados ao switch, já são instrumentos Profinet APL, e o instrumento do cabo laranja, né, é um instrumento Profibus PA. Né, todos eles estão conectados no mesmo switch, e o que a gente vai acessar aqui de forma remota, tá? Eu conectei nesse switch aqui, eu conectei um tablet de configuração, Field Expert. Você pode fazer essa configuração via o sistema de controle, então via tablet também. Eu conectei ele e eu estou acessando agora de forma remota esse tablet para fazer essa configuração, ok? E também, deixa eu passar aqui só para o final, para mostrar uma outra possibilidade, que esses instrumentos, eles também, além de você conseguir configurar ele com seu notebook, do sistema de controle fácil, porque é um ambiente web, né? O instrumento tem um IP, facilita bastante. Esses instrumentos mais novos, todos eles já têm uma comunicação, por exemplo, Bluetooth, né? Então eu consigo com o app selecionar o instrumento, você vê o display está piscando, que eu estou conectando com esse instrumento, entrar com senha, password e fazer a configuração também via Bluetooth. Né? O instrumento digital facilita bastante. Eu vou trocar aqui de tela, só um momento. Já está a tela correta. Estão vendo aqui, eu estou no tablet, tá? Deixa eu minimizar aqui. Então eu conectei o tablet na rede e eu, utilizando agora o Proneta, eu consigo verificar aquela rede que eu mostrei lá. Então aqui tudo que está conectado na rede, toda a instrumentação que está conectada lá, facilmente eu consigo verificar aqui
no Proneta, por exemplo, os instrumentos que eu comentei anteriormente que são nativos Profinet, né? Então, eu consigo vir aqui, Open Web Browser, eu abro o Web Browser do instrumento, né? Eu consigo, deixa eu colocar a senha aqui, eu consigo acessar e configurar o instrumento via web, né? Eu consigo vir aqui e fazer toda a configuração desse instrumento web. Esse é um instrumento que já está disponível, instrumento nativo Profinet, 4 fios, então você precisa da alimentação externa para você entrar, para alimentar e depois tem a comunicação com o cabo convencional Ethernet. Bom, eu consigo, e agora eu vou ver aqui, mostrar o switch Ethernet APL. Então, no switch Ethernet APL eu tenho os instrumentos que eu mostrei lá conectado, por exemplo, um radar. Aqui está o switch, eu tenho os canais onde está conectado. Eu consigo vir aqui no radar, abrir o instrumento. E deixa eu entrar com a senha aqui. E acessar e configurar esse instrumento remotamente, né? Por exemplo, você vem aqui na parte de diagnósticos, EcoCurve, que é a curva de envelope. Eu consigo já tem informação bem rápida da curva de envelope, vai estar atualizando. Você vê o tempo de atualização aqui bem, talvez aí esteja um pouco mais lento, mas a atualização bem rápida desse instrumento, né? Então, assim, tudo ambiente web. Eu também mencionei aquelas bolachinhas, né? Bolachinha bem simples que a gente sabe de temperatura, né? Também a mesma bolachinha também oferece o mesmo nível de benefício, né? Então, vamos acessar aqui o instrumento. E eu consigo ter a foto aqui da bolachinha, consigo acessar, fazer a configuração, tudo via ambiente web. Logicamente, esses instrumentos eles também oferecem arquivos DTM, né? Então, assim, por exemplo, se você consegue ainda ter um software de gestão de ativos, né, utilizando o FDI, o DTM, e fazer o acesso, uma gestão mais simples, porque você tem toda a arquitetura, toda a árvore dentro do gerenciamento de ativos facilita, né, do que você talvez ir abrir instrumento por instrumento dessa forma, mas você vê que os instrumentos aqui todos eles têm um IP, né, que facilita o acesso. E por fim, eu vou acessar o switch aqui, né? E tem algumas características bem legais aqui do switch, que é, se eu acessar aqui, ligar nele. Então, assim, eu estou dentro do switch, tudo ambiente web. Eu consigo vir aqui em devices, diagnóstico, physical layer. Eu consigo ver nas portas, esses são os instrumentos Profinet, né, Ethernet APL e o instrumento Profibus aqui. Eu consigo acessar o instrumento Profibus, é automático, é identificado de forma automática. Então, assim, você tem todo o diagnóstico que normalmente é necessário numa rede Profibus PA, né? Para você saber nível de comunicação e tudo mais, você tem toda essa informação aqui disponível. E quando a gente troca para um instrumento APL, tem também o que é baseado na comunicação DBs aqui, né? Você tem toda a informação no switch do instrumento, né? Então, assim, como vocês podem ver, usando um tablet de configuração, estou verificando toda a rede. Realmente é uma mudança muito grande aqui onde está conectado o tablet, no switch lá. É uma mudança muito grande de como é feito, né? E uma coisa que eu gostaria de mencionar também, né? Vocês podem ver a forma com que, como eu mencionei, da diminuição de complexibilidade, a forma com que hoje é feita a interface
de usuário do instrumento, né? Então, o que facilita muito a utilidade, o dia a dia, a manutenção, acessar, tudo mais. Então, facilita muito, né? Antigamente era muito mais complexo, complicado, enfim. Aqui hoje se pensa bastante na experiência do usuário também, né? Utilizando no dia a dia, configurando e acessando a instrumentação de campo. Bom, da minha parte era isso que eu tinha para falar, né? Consegui aqui fazer uma demonstração para vocês do Internet APL já funcionando. Tem mais alguma dúvida, Silas? Sim, a gente tem algumas perguntas. Eu vou tentar abrir aqui o microfone de alguns colegas para eles poderem formular a pergunta. Tem uma indagação do Cleiton. Eu vou abrir aqui o microfone dele. Mas não está. Não estou conseguindo abrir o microfone dele aqui. Então, eu vou separar aqui a pergunta dele. Teve um outro colega que nos questionou sobre a questão de estudo de caso, né, de algum case, né? Então você apresentou aí alguns cases aí da Bayer, da BASF, né? Então acho que atendeu, né? Então deixa eu chegar aqui. Eu não coloquei todos, tá? Mas também tem Isso. alguém de universidades e também tem algumas universidades aqui na Alemanha e tudo mais. Tem alguns artigos técnicos publicados já a respeito da tecnologia mais em detalhe, né? Eu coloquei todos esses cases são públicos, tá? De usuários finais e também, por exemplo, os testes foram feitos aqui na Endrich de fabricante, né? Com outros fabricantes também. Legal. Tem uma pergunta aqui, então eu vou formular aqui. Como a proposta é que não haverá necessidade de conversores de protocolos, significa que significa que neste exemplo que o supervisório enviará uma solicitação Profinet para o sensor que tenha internamente o Profinet implementado e o comando será processado de forma transparente. O switch irá converter Ethernet para Ethernet APL de forma transparente? É transparente. A única coisa que acontece, o switch ele só está no meio do caminho, porque na camada superior a gente tem ali o cabo, enfim, pode ser o cabo de Ethernet, fibra ótica, algo do tipo. O switch ele só faz o que ele converte é o físico, né? Então, para ser utilizado a questão de 2 fios, longa distância, e a questão do two-wise para aplicação intrínseca, né? A comunicação em si não é convertida, é a mesma comunicação. Então, sim, o controle é Profinet, o instrumento é Profinet, tudo, não tem conversão nenhuma na parte da comunicação, tá? Legal. Um outro colega perguntou sobre a questão do analisador de rede, né? Se com um analisador para Profibus PA, ele consegue realizar uma análise e diagnóstico, né? Em uma caixa com APL, né? Com instrumentos PA. Então, como eu mostrei aqui, né? Ele tem o próprio switch, ele já tem essas informações, né? Não sei, assim, não sou especialista nessa parte de fazer diagnóstico de rede, mas no instrumento aqui que ele é Profibus PA, você no próprio switch você já tem essas informações, né? Creio eu, não sei se tem algum colega da associação aí que possa entrar mais em detalhes disso, que não existe a necessidade. Logicamente que na rede que eu mostrei, né, lá no System Word, tem alguns elementos de análise de rede, né? Então, na própria rede Profinet, que também é possível deixar, né? Mas aqui você já tem informações em relação ao instrumento PA, né? Que normalmente isso é o que é necessário para entender a questão da comunicação, da qualidade, né? Beleza. O pessoal está perguntando sobre a questão
disponibilidade da apresentação, sim, ela está sendo gravada e depois nós vamos colocar no site da própria associação e também no canal do YouTube da PI Brasil. Então, vai ficar disponibilizado aí a gravação, né? Estou perguntando aqui se a gente já tem algum instrumento APL no mercado brasileiro. Está chegando, né, Fabrício? Sim, assim, tá chegando, já tem suítes, e tá saindo agora instrumentos. Assim, eu posso falar da Enders House, né? Os instrumentos estão saindo agora. Agora, se tem algum outro fabricante, eu ainda desconheço, tá? Que tem, porque a grande questão é todos esses instrumentos que eu estou mostrando aqui, né? Esse, por exemplo, o radar, o transfer de temperatura, são instrumentos 2 fios, tá? Isso eu mostrei antes o instrumento de vazão, que é 4 fios, que já está disponível para o Profinet. Mas a grande questão é que esses instrumentos são 2 fios. Você não precisa de outra alimentação externa para os instrumentos. A própria switch alimenta e comunica com o instrumento, tá? Então essa é a grande questão aqui, é o que faltava também quando a gente fala de comunicação internet para instrumentação, né? Estão por vir, vai sair ainda, não sei se é esse mês, agora o próximo já tem pipeline de instrumentos. Exato. Tem alguns outros associados aí da PI que também estão em processo, isso deve estar acontecendo, uma dificuldade adicional que as empresas têm enfrentado por conta desse problema com semicondutor, isso tem, Sim, vamos é dizer, verdade. atrasado um pouquinho, mas a Uhum. coisa, eu acho que a gente, como o Fabrício comentou, na parte dos suítes já tem, né? Uma outra pergunta, Fabrício, quanto à implementação do Ethernet APL em um equipamento, se necessitará de um circuito integrado, um transceiver específico, né? Sim, quais fabricantes de ICIs já estão fabricando estes transceivers? Tá. É uma pergunta em específica É, eu não, a gente pode responder depois porque aí tá. precisa ver com o pessoal de desenvolvimento, né? Porque assim, eu não sei realmente quem que está desenvolvendo esses CIs, algo do tipo, ou se, por exemplo, em detalhe, se falando daqui da Ender, se foi desenvolvido 100% aqui, né? O que eu sei é que sim, já tá pronto, mas eu não sei se todos os fabricantes, porque em alguns protocolos, né, por exemplo, como o Wireless Heart, né, é o mesmo chip UCI de comunicação para todos os fabricantes, né, tem o mesmo fornecedor, talvez seja essa a pergunta. Neste caso aqui, eu vou ficar devendo, a gente pode verificar depois quem que é, ou se é feito por cada fabricante, como que é feito, que é mais desenvolvimento isso, né? Perfeito. Uma outra questão é se existem instrumentos APL atualmente disponíveis alimentados pelo barramento Ethernet ou somente com alimentação separada do sinal. Então, esses instrumentos que eu estou mostrando aqui na tela, todos eles são alimentados pelo barramento. Foi o que eu mostrei no vídeo lá, né? Deixa eu ver se eu até consigo colocar aqui novamente, só um momento. Mudar de tela aqui. Tá vendo o slide? Sim, voltou. Tá. Então, aqui tá o switch, né? Então, tá vendo os instrumentos, a bolachinha, 2 fios, né? Ligado no switch aqui. E é isso, a alimentação e a comunicação tá aqui, né? Para todos esses instrumentos. E esse instrumento Profibus PA aqui é a mesma coisa, tá? Então, essa é a ideia. A ideia, existe instrumentos, eles estão aqui, né? Ainda não estão lançados, que é uma outra questão, mas eles já funcionam, já foram testados e é 2 fios, né? Sem não precisar de alimentação externa, se é um instrumento convencional. Instrumentos que demandam uma alimentação externa, como vazão, né? Que precisa de aí sim, são casos específicos, né? Mas o instrumento 2 fios que a gente está acostumado, que tem que ser alimentação no próprio loop, é assim que vai ser, que já é. Legal.
questão do I/O Controller, né? Como ele está comunicando com o Profinet I/O Controller, se deve ser possível utilizar as mesmas ferramentas de diagnóstico para a rede Profinet. Não sei Sim, se ficou claro. é a mesma ferramenta, a integração é feita com o arquivo GST, né? Dentro do GST-ML, acredito eu, dentro do sistema de controle, é tudo feito da mesma forma, é um instrumento Profinet. Então, toda ferramenta que você utiliza, né, por exemplo, que eu mostrei aqui no vídeo, que tem um sistema da Siemens, a gente não mudou nada no sistema, né? A gente só integrou o switch e tudo mais, mas assim, para você fazer a integração do instrumento dentro do sistema, você usa o arquivo convencional de integração do instrumento e faz a lógica com as variáveis do processo dele. Ok. Só mais duas aqui para a gente caminhar para o encerramento, né? Os dados mostrados na página web dos equipamentos podem ver, né, declarados nos PLCs ou no SCADA. Sim, quando a gente entra no web, a gente entra no equipamento para fazer uma configuração e ver as variáveis de processo, diagnóstico e tudo mais. Tudo isso vai estar disponível, né? Você, por exemplo, no sistema de controle, fazer a integração com os arquivos necessários, GSDs, né? Você integrar isso no sistema de controle e você vai ter acesso às informações diagnósticos de processos e tudo mais, né? Tudo que tem dentro do instrumento você tem acesso a isso, sim. Muito bom. Bom, eu acho que a gente, para não fugir muito do nosso horário, a gente ir encerrando por aqui, eventualmente alguma outra questão aqui eu vou passar para o Fabrício, a gente pode também depois responder a vocês, né? Eu queria aproveitar só para já avisá-los, anunciar que no dia 27 de abril nós vamos ter um outro webinar organizado pela PI Brasil sobre a tecnologia IO-Link. Então, já queria deixar um convite aí para vocês, para estarem conosco, né? E, mais uma vez, agradecer o tempo, a presença de todos aqui conosco, para a gente conversar sobre a PL. Nós vamos ter mais outros eventos, né, falando sobre a tecnologia PL. Aqueles que desejarem podem fazer contato conosco, né? Meu contato por e-mail, estou à disposição, né, para a gente conversar. E a gente também repassar alguma demanda que for para as empresas que são associadas, né? E agradecer especialmente ao Fabrício aí pela brilhante apresentação, né, esclarecedora, né? E deixar aí para ele encerrar com palavras finais aí, por favor, Fabrício. Muito obrigado, associação Silas, aí, pela oportunidade de apresentar. Eu fiz questão de conseguir fazer uma demonstração prática aqui, porque para a gente ver que realmente existe e também de compartilhar os testes e tudo mais que está sendo feito, né? Eu deixo aqui, tem o meu contato, tem um QR Code para o meu LinkedIn, caso alguém queira ir lá se conectar comigo, conversar, falar sobre a tecnologia em si. Eu também tenho um blog que o Silas mencionou no começo, que é o Automação e Cartoons, né, que sempre está um pouco parado, mas eu vou voltar a postar mais coisas lá, tem bastante artigo técnico de diversas áreas lá. E é isso, assim, eu acredito também que o Ethernet APL é algo que vai mudar realmente a parte da instrumentação por toda a facilidade que foi demonstrada aqui. Não tem por que não utilizar e adotar a tecnologia porque traz muito benefício, né? E a facilidade no dia a dia, né? Chega de complicação, né? Essa é a ideia. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Um bom dia a todos aí, bons negócios para todos. Nos vemos em breve.
Obrigado, Fabrício. Tchau, tchau. Tchau, tchau.